Olá, gente! Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e hoje, aí, como vocês já viram, eu vou falar sobre carro, vou falar sobre a compra do nosso carro aqui e vou também tirar as dúvidas que vocês deixaram lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, meu Instagram é @carolchacon, vou deixar aí no box de informações também. Se você é novo por aqui, não está inscrito, não esquece de se inscrever, deixar o seu joinha e compartilhar também com seus amigos que têm interesse por esse assunto. Então, hoje eu vou aqui falar com detalhes de valores que a gente pagou, valores de seguro, valor de imposto, valor de gasolina, várias coisas que vocês deixaram de pergunta para mim e algumas considerações que eu acho relevantes, tá? Então eu vou começar aqui com a pergunta que a Bela me mandou. E ela perguntou como que tá a gasolina aqui, que no Brasil tá quase R$ 7. Então aqui na Austrália, no presente momento, a gasolina tá variando aí numa faixa de 1,58 o litro a 1,67 mais ou menos o litro. Isso tem uma variação de estado para estado, de cidade para cidade, posto de gasolina para posto de gasolina, como qualquer lugar, né? Mas não varia tanto, tá? Então, se a gente converter, considerando que o dólar hoje, estou gravando esse vídeo aqui no dia 19 de janeiro, considerando que se a gente for converter o valor da gasolina, o valor do dólar tá 3,93, então a gasolina aqui, se for converter para o real, tá mais ou menos 6,60, que não é tão diferente do preço que está no Brasil. A questão que eu vou detalhar aqui é o poder de compra, que isso, algumas pessoas já têm esse mindset, outras pessoas ficam sempre pensando na questão da conversão. Então é importante entender que eu aqui ganho em dólar, então a minha realidade é em dólar, não vou ficar convertendo todos os valores, mas aqui estou convertendo mais para fins de esclarecimento, assim, de entendimento da coisa, mas o valor da gasolina é esse, tá? A Andréia Salina me perguntou se tem muita gente com carro elétrico aqui. Então, o carro elétrico a gente vê que está realmente ganhando espaço, tem muito carro híbrido, já tem carro elétrico também, tem alguns pontos de carregamento de carro elétrico, eles já estão investindo em tecnologia para colocar os pontos de carregamento nas casas. A gente vê que a Tesla, que tem um marketing forte, tem bastante Tesla. É exagero falar que é bastante, porque não é um carro popular, não é um carro barato. Aqui o Tesla de entrada ele custa aí entre 45 a 50 mil dólares, então não é um carro barato, mas a gente vê que está crescendo. Não existe ainda um incentivo muito grande do governo para os carros elétricos e a gente espera que isso vá mudar nos próximos anos. Existe aí uma especulação de que a tendência é que o governo vai incentivar os carros elétricos e vai diminuir imposto, enfim, vai ter vários incentivos para quem tiver carro elétrico. No momento ainda não tem tanto. A gente vê um pouco mais híbrido do que elétrico, mas a maioria continua sendo gasolina. A maioria ainda é gasolina e diesel, muita caminhonete. O meu carro anterior, que era o carro alugado, que eu vou explicar depois melhor, ele era a diesel e era extremamente econômico, mas não é sustentável, né? Não é um carro ecologicamente correto. Sobre os preços. Então, assim, aqui eu vou falar um pouco do preço do que eu paguei de carro, vou falar para vocês um pouco da realidade aqui. Então, assim, já falei isso em outro vídeo, até num vídeo que eu tenho, que é 10 motivos para não emigrar, 10 motivos para não vir para a Austrália, eu vou deixar aí no card. A Austrália não é Estados Unidos, então aqui o carro não é super barato, tá? Mas é acessível por causa do poder de compra. Então, por exemplo, aqui um carro usado você consegue, com 5 mil dólares, você consegue comprar um carro usado. Se você converter, isso dá 20 mil reais. É muito dinheiro, mas para ganhar 5 mil dólares aqui é relativamente fácil. Então, os carros usados são bem acessíveis. Carro novo aqui é bem caro também, assim, igualmente caro, eu não diria, por essa questão do poder de compra, mas os carros usados, eles são bem acessíveis. O que eu comprei? Então, vou contar agora um pouco de qual foi a minha compra e por que eu escolhi dessa forma e vou detalhar um pouquinho isso para vocês. Então, eu comprei um Honda Civic Hatch 2020. Não comprei um carro zero. Os carros zeros aqui, eles demoram um pouco também para chegar e eu não queria gastar tanto dinheiro assim num carro, porque eu queria comprar o carro à vista e eu não queria acabar com a minha reserva de emergência. Então a gente tem a nossa reserva,
eu queria comprar o carro à vista e não queria acabar com a reserva. Então, eu achei que gastar aí o valor de 25, 26 mil, que foi o que a gente pagou 26.500 no Honda Civic 2020, que tá aí na fotinho aí que vocês viram no thumbnail. Eu achei que era um bom valor e foi isso que a gente pagou. Mas, como eu falei, você vai encontrar carros usados por 5, 6, 7, 10 mil dólares. Eu diria que com 10, 15 mil dólares você consegue comprar um carro usado bem legalzinho, não tão velho, não tão rodado, um carrinho aí bem razoável, tá? A Ana Bia me perguntou se no geral é fácil conseguir vaga. Depende, assim. Centro da cidade é sempre mais difícil. Aqui é uma cidade menor, é mais fácil. Sydney é um caos para conseguir vaga no centro da cidade. E a gente acaba tendo que parar em estacionamento. E estacionamento é bem caro. Como foi a adaptação de dirigir na mão inglesa? Pergunta da Ana também. Então, essa parte eu até acho que foi fácil. Eu diria que essa é a parte da adaptação mais fácil, assim, a parte de se adaptar a morar na Austrália, porque levou assim, eu aluguei, a gente se mudou em maio de 2020 e a primeira vez que eu aluguei um carro foi em julho de 2020. Assim que eu peguei o carro foi muito estranho. Eu dirigi, assim, tendo sempre que tomar cuidado para não ficar jogando o carro para a esquerda, né? Então, assim, para tentar manter o carro mais na direita, no lugar certo dele. É mão inglesa, a gente dirige à esquerda, mas eu tenho que ficar, não posso invadir a pista do amiguinho, né? E eu ficava toda hora invadindo a outra pista. Aí levou aí uns 2 dias para eu conseguir me adaptar. Aí quando eu tava adaptando, a gente entregou o carro. Aí depois, mais uma vez, eu aluguei outro carro em outubro. Aí também foi mais difícil. E aí em dezembro, quando eu aluguei pela terceira vez, que eu aluguei até o motorhome, que a gente fez uma road trip aqui na costa leste da Austrália, eu já tava confiante, assim. Então, eu diria que foi relativamente rápido, não demorou tanto para me adaptar, mas lógico, você vai ter que tomar cuidado e ficar sempre ali tomando conta de você não invadir a outra pista, porque a nossa tendência é sempre deixar o carro acabando e pro lado esquerdo. Quais os custos para ter um carro? Então, preço de seguro, impostos e comparação com o Brasil. Então, a comparação com o Brasil eu vou deixar para vocês, tá, gente? Mas eu vou falar aqui do que eu paguei e do que a gente precisa pagar. Aqui também tem como se fosse o IPVA, que é o licenciamento anual. E vou contar aqui para vocês do meu carro. Então, isso vai variar em função do ano do carro, modelo do carro, exatamente como é no Brasil. E eu paguei por um ano de licenciamento, 795 dólares, tá? 795 dólares australianos para um ano de licenciamento. Então, seria o que seria o IPVA. Eu lembro que do meu carro, que era um HB20 sedã no Brasil, era R$1.300 mais ou menos o meu IPVA. Não sei como é que tá agora, tá? Sobre o seguro também para um ano, com cobertura de damage, se você tiver danos em carro de outras pessoas, roubo, assistência road assistance, né? Se você estiver na estrada e tiver algum problema. O valor do seguro é 768, lógico que também vai variar em função do seu perfil, da idade, assim como no Brasil, né? Se você deixa o carro estacionado em garagem, se você usa o carro para trabalhar, enfim, todas essas coisas estão relacionadas aí no seguro, mas estou falando aqui da minha realidade, né? Eu já passei dos 30, tenho 36, já tenho carteira de motorista há muito tempo, então isso faz o valor do seguro ser mais baixo. Vamos lá, mais perguntas. Os carros hatch são mais caros do que os sedãs? Não, os sedãs são mais caros do que os hatch. Qual é a marca de carro mais comum? A Gabriele me perguntou. Eu diria, vamos lá, eu vou falar aqui o que a gente vê bastante nas ruas. Então, assim, eu tenho o Honda. O Honda é um carro popular, mas não tem tanto. Tem bastante, a gente vê muito carro asiático, né? Muito carro coreano e japonês. Então, tem muito Hyundai, tem muito Mazda. Tem muito o GT, que é como se fosse que é a General Motors, mas o símbolo aqui é diferente e é um carro que as pessoas têm experiências muito ruins. Todo mundo fala muito mal do carro. O GT é o que tem o símbolo do leãozinho e aqui no geral as pessoas falam bem mal dessa marca de carro. Então, foi uma coisa que eu descartei. Então, a gente vê muito carro asiático, tem muito Toyota também, muita caminhonete, muito Nissan também. Então, assim, são os carros que a gente mais vê. Predomínio de elétricos híbridos eu já falei, né?
são tão caros no Brasil comparando a renda. Então, essa é o ponto-chave. Então, quando a gente vai fazer qualquer comparação com relação a bens de consumo, é muito importante levar em consideração do que a gente está falando, de quanto as pessoas estão ganhando. Então, aqui eu vou falar aqui para vocês o valor do salário mínimo na Austrália. Atualmente, o valor por hora, ele é de 23 dólares a hora, tá? Então, ninguém vai ganhar menos do que 23 dólares a hora aqui na Austrália. E isso faz com que as pessoas ganhem muito bem, tá? Então, é muito fácil ganhar 4.000 dólares por mês, 3.500 dólares, 4.000 dólares por mês. É um salário muito fácil de ganhar, se você trabalha 40 horas semanais, mais ou menos. Líquido, tá? Falando aí de salário líquido. E aí eu vou falar do meu salário líquido dos médicos residentes aí que estão na base da pirâmide, quem tá entrando, e comparar com o Brasil, tá? Então, o meu salário líquido, ele varia em função de quanto eu trabalho e de quando eu trabalho. Então, se eu dou plantão noturno, eu não vou ganhar a mesma coisa do que se eu estivesse trabalhando de dia. Eu dei plantão na virada do ano, então assim, eu ganhei mais do que o dobro para fazer o plantão na virada do ano. Então, assim, vai ter uma variação muito grande em função de que momento que você trabalha, né? E se é feriado, se é final de semana e se é plantão noturno. Eu vou deixar aí no card sobre os salários da Austrália, se você ainda não assistiu esse vídeo, sobre os salários dos médicos aqui. Então, isso vai ser muito variável e eu vou tratar aqui de uma média, tá? A gente ganha no contrato entre 85 mil a 110 mil dólares ano bruto. Então, eu sei que isso é um pouco difícil de entender, né? Mas quanto que isso dá no final das contas? Então, eu vou falar da minha realidade numa média. Eu ganho aí entre 5.500 a 7.000 dólares por mês líquido. E colocando uma média realista, 6.000 dólares por mês, tá? Eu vou trabalhar com essa média. Então, eu não achei o Civic hatch no Brasil, eu não sei se existe ou se não existe. Então, para fins de comparação, não vou comparar com o valor que eu paguei, como eu falei, 26.500, eu vou usar 38.900, que é o valor que eu achei em média dos Civics sedã aqui, para comparar com o Civic sedã no Brasil, tá? Então, na Austrália, o Civic Sedan 2020, hoje, ele tá saindo 38.900 numa média. No Brasil, os valores que eu encontrei foi de 120 mil a 130 mil. Vou usar o valor mais baixo para já dar uma ajuda pro Brasil, porque assim, gente, a comparação fica uma coisa bizarra, né? Então, o residente ganha 6.000 dólares mais ou menos. E o residente no Brasil, o valor da bolsa foi atualizada, né? Eu conferi agora para fazer o vídeo. Então tá 4.106, na minha época era R$ 1.800, meu Deus do céu. Agora é 4.100, então já melhorou aí o valor da bolsa. Então, no Brasil, um médico residente, para conseguir comprar um carro, o Civic Sedan, ele vai precisar de 29 salários. 29 salários. Então, são 2 anos e 5 meses de salário para conseguir comprar o Honda Civic Sedan. Aqui na Austrália, o Civic, né, de 38.000 dólares, 38.900, o médico residente vai precisar de 6 salários e meio. Então, ele vai precisar de 6 meses de salário e mais ou menos 2 semanas e meia de trabalho. Então, assim, a diferença é muito absurda. Então, com metade do ano trabalhando, você compra um sedã à vista, e no Brasil você vai precisar trabalhar por quase 2 anos e meio para conseguir comprar o mesmo carro. Então, essa é a grande diferença, e essa é sim uma vantagem, eu vejo, da Austrália. Eu não digo que isso foi pessoalmente uma motivação para mim, tá? Não era o que mais pesava na minha lista de coisas que me fez sair do Brasil e tudo mais. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aí linkado no card também as minhas motivações principais para sair do Brasil. Mas eu entendo que isso é uma coisa que é bom, né, gente? Assim, você saber que você vai trabalhar um tempo razoável para você ter um bem de consumo bem legal, que vai trazer um conforto, um benefício aí para tua família, para tua qualidade de vida, para o teu dia a dia, e você não tem que se matar de trabalhar para conseguir esse carro, tá? Então, isso é, assim, muito bom.
A Lorena me perguntou se tem financiamento. Sim, tem financiamento. É muito fácil financiar um carro aqui, tá? E eu peguei aqui o valor dos juros para vocês. Em média, o valor dos juros aqui na Austrália, eles ficam entre 2,95 por ano a 3,95 por ano. Então é um juros bem baixo. Então é bem fácil de você conseguir pegar um financiamento. É o que a maioria das pessoas faz. Pegam uma parte do tempo do valor financiado. Eu não quis, e aí é uma preferência minha, assim, porque eu não queria ter aquele dinheirinho ali saindo da minha conta todo mês. Então a gente tem um planejamento de juntar dinheiro para nossa aposentadoria, de juntar dinheiro para os nossos objetivos. Então eu preferi pegar o dinheiro, salvar o dinheiro, guardar o dinheiro, consegui juntar o dinheiro, comprei o carro, tá? E como eu consegui juntar o dinheiro? Foi porque eu não comprei um carro assim que eu comecei a trabalhar. Eu precisava do carro para trabalhar, mas eu optei por uma subscription de carro, né? Que é como se fosse um aluguel de longo prazo. Que eu fiz isso com o Carbar. Eu vou deixar aí o link no box de informações se vocês tiverem interesse de ver. E o Carbar, ele é um aluguel de longo prazo que te dá todos os benefícios de manutenção do carro, assistência na estrada, eles levam e buscam o carro na sua casa, você pode trocar de carro quando você quiser. Então você dá uma taxa de entrada para eles e você pode trocar de carro. O que eu fiz? Quando eu peguei o Carbar, eu dei aqui, eu tô olhando todas as minhas colas, tá, gente? Que é óbvio que eu não lembro esses números de cabeça. Eu dei $750 para pegar o carro, como se fosse assim a minha entrada, que eu acho que esse valor também eles usam pro seguro também. E aí eu dei $750 de entrada e pagava quinzenalmente $320. Então eu pagava por mês $640. Era um montante grande, assim, não é tão pouco dinheiro. Eu não sentia tanto, vou ser bem sincera, não sentia tanto porque, como eu falei, o salário é um salário bom, né? Então isso era mais ou menos 10% do meu salário. Então era ok pagar isso, e isso me possibilitou juntar dinheiro. Financeiramente é o melhor negócio? Não, provavelmente não. Provavelmente se eu tivesse pego um financiamento seria melhor, mas eu não queria financiar um carro inteiro, e para financiar um carro legal, que eu também não queria comprar um carrinho velhinho, que seria uma opção, comprar um carrinho mais velhinho e ficar com o carro velhinho e juntar o dinheiro e depois trocar por um novo, mas eu não queria. Então eu preferi ter um carro mais confortável, a gente tem filho, a gente gosta de viajar, então assim, é um carro que coubesse mala, coubesse os trancalhos todos, eu faço stand-up paddle, gosto de levar bicicleta às vezes para os lugares, patinete, não sei o que, do Juliano, né, meu filho. Então assim, eu queria um carro que desse conforto pra gente, e não queria um carro que me deixasse na mão, porque esse era meu outro medo, de comprar um carro velhinho, né, ou comprar um carro já mais usado e tudo mais, e aí, toda hora tem problema com o mecânico e tal, eu não queria passar por isso, então essa foi a minha opção de pegar esse aluguel aí de longo prazo, que pra mim valeu a pena, tá? Então nem sempre vai servir para a realidade de todo mundo, mas pode servir às vezes se você vem passar uma temporada na Austrália e depois vai voltar para o Brasil, isso pode ser adequado, tá? E falando aí sobre os financiamentos, tem algumas considerações importantes a se fazer. Para quem vem com visto de estudante, você não consegue pegar o financiamento. Então, o visto de estudante ele não te possibilita financiar. Existem pessoas, inclusive brasileiros, que fazem o financiamento, você financia direto com a pessoa. Então, é como se a pessoa se responsabilizasse pelo seu financiamento. Não sei bem como isso funciona, não sou muito adepta dessas coisas, mas existe, tá? Outra opção, quando você está com visto de trabalho, que é muitas vezes a realidade, principalmente dos médicos aqui. Chegou com visto de estudante, aí já conseguiu trabalho, consegue normalmente é o 482, que é um visto de trabalho por um período. Normalmente ele é um visto que vai ter validade aí de 1 ano, às vezes um pouco mais, e aí você consegue pegar o financiamento do carro com o prazo do seu visto. Então, se o seu visto, estamos em janeiro, o seu visto vence em dezembro, você consegue pegar o financiamento no prazo de janeiro a dezembro. Se você é residente permanente ou cidadão, não existe limite para isso, e aí você pode pegar o máximo do número de parcelas que você quiser pegar. Eu não quis pegar financiamento, como eu falei, então eu não sei o máximo de parcelas que pode pegar. Outro motivo de eu não ter pego o financiamento.
O fato de você ter um financiamento do carro, e se você quiser comprar uma casa nesse mesmo período, isso pode impactar. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo aí, você vai pegar um financiamento de 2 anos, então o seu financiamento ele vai terminar em 2023. A gente está em 2022, o teu financiamento termina em 2023. Aí no início de 2023 você juntou dinheiro, você quer comprar a casa. Aí, quando você for comprar a casa, o banco vai descontar do seu poder ali de compra, né? O poder que você tem para financiar a casa, o fato de você ter um carro financiado. Então, tem que pensar nisso na hora de pegar um financiamento de carro, tá? Não que não possa ser adequado para você e tudo mais, mas é uma coisa que você deve levar em consideração, porque pode impactar no financiamento de uma casa ou de uma outra coisa que você queira financiar e que tenha um valor maior. Uma loja, se você quer abrir o seu próprio negócio, enfim, todas essas coisas. Gente, eu não consegui responder aqui todas as perguntas de vocês, tá? Respondi aí as perguntas que estavam mais frequentes, que o pessoal mais perguntou. Se vocês tiverem interesse mais sobre esse assunto de carro e tudo mais, de coisa de financiamento, eu posso voltar aqui e falar sobre isso. Me deixa aí saber nos comentários o que mais que vocês querem saber. E se for alguma dúvida pontual, de repente eu posso tirar a dúvida aí nos comentários também. Tá bom, gente? Um beijo, até o próximo vídeo.